Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Geomaster, aqui quem fala é Jonathan, e hoje vamos dar início em mais uma videoaula sobre programação no SQL Server. Dando continuidade pessoal, nessa sequência de videoaulas sobre o projeto de controle de despesas, hoje eu vou mostrar para vocês as procedures referentes à tabela de anotações. Bora comigo para o Manager Studio para a gente ver na prática a criação dessas procedures. E aqui no Manager Studio, já estou logado no banco de dados de despesas, que é o que a gente vem trabalhando em todo esse projeto do nosso sistema de controle de despesas. Já estou aqui com a estrutura da procedure de salvar as anotações totalmente pronta. Como vocês acompanharam aí nas últimas videoaulas, já deu para vocês terem uma base de como que é o padrão da estrutura das procedures que eu venho trabalhando nesse projeto. Eu não vou estar criando essa procedure do zero, porque vocês já entenderam, né, como que é esse funcionamento. Então, eu vou estar explicando aqui algumas partes, né, específicas dessa procedure, para a gente dar continuidade para também as outras procedures de uma forma mais rápida, ok? Como de padrão, o nome da nossa procedure é SP, salvar anotações, e de parâmetro, eu tenho aqui as informações necessárias para mim poder estar fazendo a inclusão ou a alteração de um registro da tabela de anotações. Então, se eu vier aqui, dar um Alt F1 em cima do nome da tabela de anotações, eu tenho os detalhes das colunas que essa tabela ela possui. Então, eu tenho o PK, que é a chave primária, FK usuários, que vai ser referente ao usuário que aquela anotação pertence, o título da anotação, alguns detalhes que, caso o usuário quiser, ele pode estar preenchendo, a data daquela anotação, a hora e enviar e-mail. E só para relembrar, para que se trata essa tabela de anotações? É realmente ali uma parte do sistema onde o usuário ele pode anotar ali alguma coisa que ele quer, algum lembrete e assim por diante. E como eu mencionei no início dessas videoaulas desse projeto, eu vou estar criando uma forma de automação aqui dentro do próprio SQL Server. O SQL Server ele tem ali um gerenciador também de e-mail, onde é possível você estar configurando uma conta de e-mail e está fazendo com que o SQL Server faça envios de e-mail diante da sua necessidade. Então, qual que é o meu intuito aqui com essa tabela também? É permitir essa automação. Então, a partir do momento que eu faço um cadastro daquela anotação referente a uma data específica e também a uma hora específica, eu posso fazer com que o SQL Server ele faça o envio dessa anotação por e-mail do usuário. Então, é uma forma também de mostrar para vocês essa possibilidade de estar fazendo o envio de e-mails através do SQL Server. Dando continuidade aqui, então, através dessas colunas que eu tenho na nossa tabela, vai ser feita a definição dos parâmetros da procedure. Iniciando aqui com @pk anotações, que vai ser referente se eu estou criando ou se eu estou editando algum registro. Depois tem o PK do usuário, para mim poder estar sabendo quem que é o usuário responsável por aquela anotação, o título, detalhes, data, hora e envia e-mail. Com o tipo aqui de cada parâmetro dessa procedure, com o mesmo tipo que se encontra na nossa tabela. Iniciando aqui então, se o PK de anotações for igual a zero, quer dizer que eu estou fazendo uma criação de um novo registro. Então, o que eu fiz aqui? Um insert na tabela de anotações nas seguintes colunas. FK usuários, recebendo PK do usuário, título recebendo título, detalhes recebendo detalhes, data recebendo data, hora recebendo hora, envia e-mail recebendo envia e-mail. Então, todos os parâmetros que a procedure ela possui vão ser utilizados, né, no momento de fazer o insert na tabela. Caso o PK de anotações for maior do que zero, o que vai acontecer? Ele vai cair na parte do update, onde a gente vai estar atualizando um determinado registro de anotação. Então, chegando aqui na parte do update, referente àquele PK de anotações que eu passei como parâmetro, vão ser atualizados as seguintes colunas. Título, recebendo o parâmetro título, detalhes, recebendo o parâmetro detalhes, data, recebendo data, hora, recebendo hora, envia e-mail, recebendo envia e-mail. Então, é uma procedura simples, onde ela vai ter aqui a ação de criar ou editar um novo registro de anotações. Vou estar fazendo a criação da procedure, F5, comandos concluídos com êxito, então a nossa procedure foi criada. Agora eu vou estar fazendo a execução e estar fazendo os testes para a gente ver se funcionou corretamente.
Inicialmente, eu vou fazer um select na tabela para a gente ver se tem alguma coisa lá já preenchida. Select all from, anotações. Executando aqui o select, tabela completamente vazia. Então, se a tabela está vazia, né, eu não consigo estar fazendo edição de nenhum registro. Inicialmente, eu vou fazer, então, a inclusão. Vou estar fazendo a execução aqui. PK anotações, vou passar a 0 para estar criando um novo registro. O PK do usuário vai ser referente aos usuários existentes. Select all from usuários. Então, eu tenho um usuário PK1 e o PK2. Vou colocar aqui o PK1. Título, vou colocar, por exemplo, renovar a CNH. Detalhes. Vou colocar assim, renovar na data especificada. Beleza. E qual que vai ser a data, então, dessa anotação? 2024-07-01. Qual horário? Vai ser 8. Envie e-mail, vou colocar inicialmente como não. Vamos estar executando a procedure e ver se o registro foi incluído com sucesso, como deveria. Executei. Select all from anotações. Olha aqui para vocês verem. Já temos um registro inserido em nossa tabela. Então, vou criar aqui um novo registro. Fazer compras. Os detalhes eu vou deixar em branco. Qual que vai ser a data? Vai ser 15/7/2024. Qual horário? Vai ser às 18 horas. Envie e-mail, vou colocar assim. Executando. Ok. Fazendo select. Incluiu corretamente também aqui o nosso registro. Então, vamos fazer agora a edição. Vou pegar aqui o PK de anotações 1. Logo, ele tem que alterar para mim esse registro aqui. Qual que vai ser o título? Vou colocar assim, renovar a CNH ponto urgente. Detalhes eu vou deixar assim, não esquecer. A data eu vou colocar dia 10/7/2024, horas 9, envie e-mail vou manter sim. Então eu vou fazer um select aqui antes de executar a procedure e depois de executar a procedure, para a gente ver como que está o registro, como que ele ficou. Bora lá. Fiz o select. Aqui é antes de executar a procedure, então está a nossa informação original. E aqui agora é depois de executar a procedure, que está definido aqui o que a gente fez a alteração no nosso registro. Então, se tratando da procedure de salvar anotações, funcionou perfeitamente. Vamos então partir agora para a parte de exclusão. Também já tem aqui a estrutura pronta. A parte de exclusão ela é bem simples, é somente um delete na tabela referente ao PK de anotações que eu passei como parâmetro. Nome da procedure, SP excluir anotações, que é o padrão que a gente vem trabalhando em todo esse projeto. Recebi o parâmetro PK da anotação e vou fazer o delete referente àquele PK que foi passado como parâmetro. Bem simples, né? E uma procedure bem pequena também. Vou criar aqui a procedure, então vamos fazer os testes nessa procedure aqui. Select all from anotações, só para a gente ver o que tem lá e o que vai ficar, né, no momento de fazer a exclusão. Fiz o select, eu tenho a anotação com o PK1 e com o PK2. Vou fazer a exclusão do PK2. Vou fazer o select antes e depois da execução da procedure para a gente ver como que estava a tabela e como que a tabela ficou. Fazendo a execução. Antes de executar a procedure, tinha 2 registros. Depois de executar a procedure, somente um registro. Então, o delete que foi feito relacionado à procedure funcionou também perfeitamente. Agora, a terceira procedure vai ser referente a fazer a listagem das nossas anotações. Aqui, como parâmetro, o que eu recebi? Recebi o próprio PK de anotações, que vai definir se eu vou fazer o select de todas as anotações pertencentes a um determinado usuário, ou se eu vou fazer um select de uma anotação em específico. Recebo também o PK do usuário, que vai ser utilizado no momento que for fazer o select de todas as anotações daquele usuário em questão. Então vamos fazer o teste aqui. Já tenho o exec da minha procedure.
Antes, só para a gente relembrar, se o PK de anotações for igual a 0, eu faço o select de todas as anotações referente ao usuário especificado também no parâmetro da procedure. Se o PK de anotações for maior do que 0, eu vou fazer um select específico de um determinado registro, tá bom? Vamos aqui então fazer o teste. Vou passar o PK anotações 0 e o PK do usuário 1. Por que o PK do usuário 1? Que foi o usuário que utilizamos no momento de fazer a criação de um registro nessa tabela. Se eu passar aqui, por exemplo, 2, ele não vai me retornar nada, porque a gente já sabe que não existe um registro na tabela com o PK de usuário 2. Por isso que eu vou utilizar aqui o 1. Executando, eu esqueci de criar a procedure. Procedure criada, vamos executar de novo. Aqui trouxe para a gente um registro, que é o que está existente em nossa tabela. Para que seja possível testar melhor, eu vou criar também outros registros dentro da tabela. Vou colocar aqui 0. Vou criar dessa forma aqui mesmo. Criei mais um. Vou criar outro aqui. Por exemplo, cortar o cabelo. Beleza. Vai ser no dia 20/7 às 20 horas. Executei, também criou um registro. Então agora, se eu executar minha procedure, o que vai acontecer? Eu tenho de resultado aqui agora 3 registros referente ao PK do usuário 1. E se eu quero fazer o select de um registro somente específico, o que eu passo de parâmetro? Um PK válido da nossa tabela. Executando, olha aqui para vocês verem. Trouxe agora somente um registro. Se eu voltar para 0, ele vai retornar para mim todos os registros referentes àquele usuário. Se eu passar o usuário 2, que é o que existe na tabela de usuários, e executar, não trouxe nenhum registro. Por quê? A minha tabela possui somente registros do PK do usuário 1. Select all from anotações. Aí, ó. Somente eu tenho o FK dos usuários 1, por isso aqui somente funcionou a execução com o PK do usuário 1 como parâmetro. Então, pessoal, essa foi as procedures relacionadas à tabela de anotações. Foi uma videoaula bem rápida, até porque, como eu expliquei no início, vocês já estão acostumados vendo essas sequências de videoaulas, como que funciona o padrão das procedures. As primeiras procedures eu criei elas do zero, para vocês entenderem a lógica de cada uma. A partir do momento que a gente, né, já possui um padrão pré-definido no nosso projeto, ao momento de criar novos recursos, a gente acaba pegando de base o que já está pronto. Então, isso agiliza muito no momento de criação de um novo recurso. É isso aí, pessoal. Espero muito que tenham gostado dessa videoaula de hoje. Se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever. Se você curtiu o vídeo de hoje, deixe seu like e também deixe o seu comentário. Na próxima videoaula, eu vou estar criando a procedura referente às atividades, que são as ações que o usuário executa dentro do sistema, em questão, por exemplo, de salvar, editar e também excluir. Essa procedura é muito importante, pois ela vai guardar tudo que o usuário fizer dentro do sistema, como se fosse ali um log realmente de atividades. Tá bom? Espero vocês na próxima videoaula e até breve.